Olá, meus queridos, aqui é o professor Herbert para mais uma aula de História. E hoje, especificamente, iremos falar de um conteúdo importante que compõe o nosso currículo, né? E ele vai estar integrando de uma maneira muito, vamos dizer assim, válida para o futuro do século XIX e para a história mundial, porque ele vai impactar. Esse conteúdo impacta realmente a história mundial, que é justamente a Era Napoleônica e o Congresso de Viena. A Era Napoleônica já está falando que é a era em que Napoleão Bonaparte vai estar no poder. Então, se Napoleão Bonaparte vai estar no poder, é ele que vai estar comandando este impacto de maneira mundial. Mas por quê? Para quê? Quais são essas realidades realmente que Napoleão Bonaparte vai prover para o mundo? Vamos ver então a situação aí. Napoleão Bonaparte ele se torna uma figura emblemática por questões muito, vamos dizer assim, direcionadas ao contexto da França. A França passava por uma Revolução Francesa, é óbvio, né? Até 1789 acontece a Revolução e a partir daí vai entrar em um contexto de instabilidade. Não vai haver algo estável dentro da França. Eles vão tentar colocar jacobinistas, girondinos, vão tentar manter um equilíbrio. Ao final, basicamente, antes da entrada de Napoleão Bonaparte, vão ter um governo chamado de governo do diretório. Os diretores irão governar a França, mas vai estar muito instável, a estabilidade não vem, vai haver corrupção e as coisas começam a não dar muito certo. Até então, surge essa figura de Napoleão Bonaparte como um líder de exército, um líder que vai estar na frente de batalhas importantes perante a França, e aí é quando ele chega ao poder com o golpe de 18 de Brumário. Iniciando aí no nosso material, dá uma olhadinha aí. A Era Napoleônica e o Congresso de Viena, como eu falei, são três momentos, pessoal, retornando aqui em mim, são três momentos: consulado, império e posteriormente o governo de 100 dias. O consulado é o primeiro momento, é quando ele vai vamos estabelecer no poder, é o estabelecimento de Napoleão no poder, são 3 cônsules e ele vai aglomerar uma quantidade maior de poder em suas mãos. Napoleão, então, vai criar, vamos dizer assim, mecanismos de ele chegar até esse período do Império Napoleônico. E esses mecanismos estão em nosso material, que vem a ser o consulado. Dá uma olhadinha aí. Consulado, 1799 a 1804. Depois do golpe de 18 de Brumário, Napoleão Bonaparte acaba organizando aí situações que vão favorecer o desenvolvimento da França. Dá uma olhada aí. 3 cônsules, poder centralizado nas mãos de Napoleão, foi o que eu falei agorinha. Instituições republicanas visando disfarçar o centralismo de poder, e a burguesia aí vai estar apoiando, principalmente a alta burguesia, a possibilidade do desenvolvimento aí de Napoleão Bonaparte. Esse momento do consulado é quando ele vai criar, vamos dizer assim, o banco, vai criar um estilo de escola que vai favorecer o desenvolvimento da própria França. Ele também vai estar organizando um padrão de ser francês, vamos dizer assim. Isso vai importar muito porque a França vai se erguer como uma potência também ao longo do século XIX e ainda também no século XX. Essa organização da França é justamente para manter uma estabilidade, e isso vai de encontro com o que a população quer, chegando até construir um código napoleônico, criar também uma espécie de funcionalismo público, onde ele vai colocar nos altos escalões os seus apoiantes, criar um forte exército e a característica principal e o grau de importância que ele tem para a história francesa e mundial, que é o caráter expansionista dentro do contexto de dominação, já que ele vai formar realmente um império francês em pouco tempo, já que o governo dele vai de 1799 a 1815, né, que é o final praticamente quando ele vai ser exilado. Vamos lá voltar para o nosso material. Observe que eu coloquei uma imagem aí, Napoleão Bonaparte sentado, ele encomenda essa imagem para retratar poder. Napoleão Bonaparte, ele tem muito esse vínculo ligado a essa situação de poder, dominância, realmente relacionada a expressar através da arte também. Isso foi importante em seu período. Construções arquitetônicas, né? Isso também ele investe muito. Isso é uma demonstração de bem-estar social perante sua sociedade também. Isso tem muito a ver com o contexto de um líder de verdade. Tá bom? Aí nós temos no nosso material acordo com a Igreja Católica, confisca suas terras e ampara
o clero. Pessoal, é bem interessante isso aí. Ele vai demonstrar realmente um Estado laico, quando ele se autocoroa no período do Império. Ele vai estar demonstrando que essa divisão, o Estado e Igreja, cada um no seu quadrado, cada um no seu local aí. Então, ele vai estar demonstrando que o poder vai estar em suas mãos e a Igreja vai ter o seu local devido dentro da sua forma administrativa. Então, isso, ele se autocoroar, demonstra muito bem essa divisão de um Estado laico, sem intervenção. Claro que o catolicismo ainda vai imperar dentro da França, tá bom? Retornando aqui, então nós temos aí o Império, né, iniciando em nosso material, tem aí do lado justamente o Arco do Triunfo, uma das obras muito famosas dentro da França, e importa isso porque demonstra a magnitude de poder que ele vai estar tendo, literalmente. Observe bem que ele pede apoio também da igreja, mas deixa ela no seu local. Isso é importante você observar, porque ele confisca as terras, tira essa ligação. Isso é uma quebra bem forte. No período, isso demonstra as construções e vamos dizer assim, a influência do período iluminismo acontecendo ainda dentro da França. Então, Napoleão Bonaparte, em seu império, ele vai demonstrar que vai querer dominar também o mercado. E o mercado industrial estava nas mãos da Inglaterra. A Inglaterra tinha muito poder. E esse período ele lança mão de uma política, vamos dizer assim, de intervenção total, que é o bloqueio continental. E aí é onde surgem problemáticas até mesmo relacionadas ao Brasil. Continuando no nosso material. O Império, né, que eu estava comentando, 1804, 1814 a 15, e aí nós temos a invasão russa como um dos marcos históricos. Eu coloquei ela aí justamente para frisar que as batalhas que ele ia galgando, ele ia conseguindo em suas fronteiras, impactavam nos resultados da sua administração. E ao longo do processo, mesmo com a forte área militar, ele foi sendo enfraquecido, porque as pessoas começavam a morrer em grande quantidade, é uma batalha, são guerras por fronteiras, e aí isso vai resultar no quê? Descontentamento, vai haver aí também essa batalha na Rússia que ele vai ter que enfrentar um árduo inverno, né, chegando aí abaixo de menos 30 graus, o inverno que ele vai até que ele consegue chegar até a metade praticamente da Rússia e só que o retorno disso tudo é o quê? Ele manda mais ou menos 500 a 600 mil soldados e volta 40 mil. É um absurdo. É um enfraquecimento muito grande das suas tropas, resultando no quê? Problemáticas internas administrativas. Essa problemática interna administrativa que vai haver ameaças nas fronteiras, já havia uma unidade muito poderosa aí sendo formada. E essa unidade poderosa sendo formada nas suas fronteiras, isso vai, vamos dizer assim, enfraquecer ainda mais, porque eles vão estar guerreando nas suas fronteiras. O Império, mesmo com bloqueio continental, havia desobediência. A Rússia desobedeceu porque não conseguia ser mantida pelos franceses. Portugal, que a gente já está vendo já aqui no nosso material, dá uma olhada aí, ó. Bloqueio continental vai praticamente lança mão também de dominar Portugal. E a nossa família real que vem para o Brasil, né, Dona Maria, Dom João, eles vão estar ameaçados pela corte, todo o domínio do Império napoleônico. E Napoleão ele vai estar investindo muito nesse domínio do bloqueio continental. Isso vai impactar diretamente. Isso é um dos resultados muito importantes até mesmo para a independência do Brasil. Tá bom, queridos? Então, observe no mapa que esse período é quando ele vai ser derrotado na Rússia, que eu estava comentando agora há pouco, e essa problemática influencia pelo enfraquecimento de suas fronteiras, e o investimento é muito alto e a morte de muitas pessoas. O impacto disso tudo também vai gerar aí o exílio dele, né? Napoleão Bonaparte vai acabar sendo exilado. Esse é o primeiro exílio, é o exílio de Elba. Esse exílio dele acaba já demonstrando os momentos finais de seu governo e a gente entra literalmente no último momento de seu governo, que é o governo aí de 100 dias, como está no nosso material, em 1815, é o governo de 100 dias, ele vai estar perdendo uma batalha muito importante, o enfraquecimento total, mesmo apoiado por uma ala forte do exército, isso não dava realmente possibilidade da manutenção de Napoleão no poder.
Chegando ao final desse momento, temos aí o que chamamos de Era das Restaurações, né? Você pode estar encontrando essa denominação em seus livros aí também, que é justamente o Congresso de Viena, como está colocado aí em nosso material, em 1815. Então, observar essa charge revela bem no canto, está Napoleão Bonaparte aí, e o resto da galerinha aí toda dividindo um mapa, cortando, né? É a redistribuição de terras, as fronteiras agora vão ser mais móveis, já que os conflitos também entre essas pessoas irão acontecer. E o que revela esse Congresso de Viena, pessoal? No outro material tem escrito aí, ó, refazer o mapa da Europa. Outro ponto, equilíbrio europeu. Outro ponto, princípio da legitimidade. Outro ponto, restauração do antigo regime e o princípio das compensações. O que tudo isso tem a ver, pessoal? Restaurar o quê? Os monarcas. Restaurar é o retorno da monarquia aí para a Europa continental. E esse retorno dessas pessoas para o poder dos domínios da Europa continental é justamente demonstrando que a Era das Restaurações estaria acontecendo. Isso vai causar um certo desconforto grandioso, vai haver ainda problemáticas de fronteiras que a gente vai estar estudando ainda nas próximas aulas. No outro material, nós temos aí a imagem de um mapa e a nova distribuição, né, após o Congresso de Viena. Isso se torna aí um novo modelo da Europa continental. O exercitando, meus queridos, o exercitando de hoje, nós temos aí um exercitando bem prático, só para a gente ver a aplicabilidade do Tratado de Viena. Então, observe e acompanhe comigo na leitura em casa. O Tratado de Viena, assinado em 1815, tinha por principal objetivo, letra A, estabelecer uma paz duradoura na Europa que impedisse as guerras e as revoluções, consolidando o princípio da legitimidade monárquica. Letra B, ratificar a supremacia da Prússia no contexto político da Europa ocidental para garantir o triunfo de uma onda contra-revolucionária. Letra C, assegurar ao Império Austro-Húngaro o controle da Europa continental, assim como de impedir a expansão da Rússia. Letra D, impedir a ascensão da classe média ao poder que iniciara uma série de revoluções em vários países da Europa Ocidental. Letra E, criar um sistema repressivo capaz de conter as primeiras vagas do movimento socialista na Europa, através da exclusão da influência da França. Pessoal, observe bem que tem várias situações aí que realmente contribuem com a possibilidade de resposta. Mas dá uma olhadinha aí na letra A, acompanhe comigo. Estabelecer uma paz duradoura na Europa que impedisse as guerras e revoluções, consolidando o princípio da legitimidade monárquica. Foi o que eu falei, o Tratado de Viena, ele vai reconfigurar a Europa, mas também vai dar possibilidades dos monarcas retornarem. É uma era de restauração, entre aspas, porque logo após isso vai causar problema, vai gerar alguns conflitos na Europa também, e mesmo com essa legitimidade, vai haver ameaças de teorias surgindo também, por isso que uma das alternativas até fala, mas ainda não é o momento, o importante é você frisar no que se trata o Tratado de Viena, por isso que lá a pergunta lá no material, o Tratado de Viena, assinado em 1815, tinha como principal objetivo, qual é o objetivo desse tratado? Então você tem que sempre focar no que a pergunta está pedindo. Quando você faz uma questão, independente seja ela de história, qualquer outra disciplina, qualquer componente curricular, você pode muito bem se perguntar sempre. Você tem que duvidar daquela pergunta, tentar bater nisso, porque você consegue responder. Porque muitas vezes outras afirmativas também contribuem com o contexto histórico, mas não é a resposta. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado por mais essa aula e até a próxima. Esteja acessando aí, galera, a plataforma Eduque, tá? Porque muita gente aí está deixando de acessar, esteja assistindo nossas aulas também na televisão. Muito obrigado por tudo. Até a próxima.